a jornada importa mais do que o destino. Eu falo isso porque ao longo da minha jornada, no começo, há algum tempo atrás, eu me lembro de um período assim onde eu estava sempre obstinado pelo próximo passo, pela próxima coisa que ia acontecer. E tem um lado bom, né, de você ter essa gana de correr atrás das coisas. E tem um lado não tão bom também, que é você criar expectativas. E hoje eu tenho uma visão, cara, bem diferente sobre isso, até falando da minha carreira mesmo. Não é que eu deixo a vida me levar, pelo contrário, eu busco ser protagonista. Mas eu sei aproveitar a jornada, cara. Eu sei que cada dia é um dia maravilhoso. Eu sei que todo dia tem que ser o melhor dia da minha vida. Nem todo dia é. Tem dia que é bem ruim, inclusive. Tem uns dias complicados. Mas, cara, a gente tem que ter a maturidade de lutar para fazer com que o que a gente está vivendo seja o nosso sonho cada dia, né? Os obstáculos, eles vêm e a gente vai ter que superar eles. E é por isso que eu falo isso, cara. Eu acho que a jornada importa realmente mais do que o destino. Inclusive, eu acho que não tem destino. Eu acho que o destino é o hoje, o agora, e viver dessa forma talvez seja a melhor maneira de você evitar essas doenças modernas que todos nós temos em algum grau, né? Ansiedade, em casos mais pesados, depressão. Então, eu sou um cara ansioso por natureza e viver com base nessa filosofia de que eu preciso aproveitar o hoje, eu preciso estar satisfeito com o que está acontecendo, tirar a limonada que der para eu tirar com os limões que eu tenho e saber curtir esse momento. Bom, para quem não me conhece, eu sou Fernando Fantini, sou executivo de vendas na indústria automotiva, já trabalho no setor automotivo há 14 anos. Tenho uma carreira que ela se inicia numa área mais técnica, na época ainda até da escola, cara, ensino médio. Eu fiz junto com o ensino médio um curso técnico em mecatrônica. Então, na época eu já tinha na minha cabeça assim, que eu queria ser engenheiro, eu achava que eu queria ser engenheiro, pelo menos. E aí eu acabei fazendo junto com o ensino médio essa formação, esse curso técnico. E aí na época, cara, tinha uma competição que a escola participava, chamada First Robotic Competition, FRC. E a equipe, a escola formava uma equipe lá, selecionava alguns alunos, e aí a gente ia competir tinha uma etapa nacional, e depois tinha uma etapa que era fora do país. E nessa época, cara, eu competi pela escola, a ETEP, em São José dos Campos, e um dos patrocinadores acompanhou mais ou menos ali o processo da equipe, a meninada que era a equipe era de alunos, cara, molecada, tinha 2 professores, excelentes mentores que davam uma organizada na bagunça, mas era meninada ali entre, 14 e 16 anos, né, a idade de ensino médio. Na verdade, acho que é um pouquinho mais velho, né. E aí, quando eu saí do ensino médio e do curso técnico, que acabou junto com o ensino médio, eu consegui um estágio logo de cara. Na verdade, no final ainda do ensino médio, eu consegui esse estágio na Kautex Textron, que é uma empresa da indústria automotiva. Era um estágio técnico e foi o ponto principal, conta essa parte da história aí, que é a minha entrada, como é que eu fui parar, né, na indústria. Foi assim, com 16 anos, uma empresa que estava envolvida num projeto da escola, aí eu participei de um processo e entrei. E na Kautex eu trabalhei, na época, na manutenção quando eu entrei, depois eu trabalhei em engenharia quando eu comecei a faculdade, e em compras, e no final ali da minha história na Kautex eu fui para vendas. E, cara, eu nunca pensei que eu seria vendedor. Na verdade, eu tinha uma visão de que eu era um cara técnico, de dados, das exatas, matemática, e eu achava que eu era um engenheirão técnico, que eu ia estar no chão da fábrica. Até que um dia, na falta de melhores opções, me mandaram para uma reunião que devia estar um engenheiro sênior lá de um projeto, e eu fui realmente cobrir um buraco, e eu fui com o gerente de vendas, o cara precisava de alguém da engenharia.
E o cara gostou tanto da minha participação na reunião que ele me convidou para ir para vendas. Então, eu não sabia que eu tinha esse sonho de ser vendedor, cara. Eu descobri só depois que eu virei. Mas acabei indo para vendas, um convite nessa época, né? Óbvio que não foi só essa reunião. Esse foi o primeiro evento. A gente participou ali de outros projetos e o cara me chamou. Trabalhei um período em vendas na Caltex e aí eu acabei indo para Plastic Omnium, onde eu tô há 10 anos. Então, na Plastic Omnium eu tenho uma carreira desde da base das funções de vendas. Eu fui analista, depois engenheiro, depois gerente de contas, depois me tornei o head de vendas, é a minha posição já nos últimos anos. E na Plastic Omnium eu também acabei me especializando, fiz um MBA em Economia e Gestão e depois uma especialização em Negociação pela Escola de Negócios de Harvard. E, cara, minha carreira, ela, apesar desse início mais técnico, ela acabou seguindo muito forte na área de vendas, é o que eu amo fazer. Eu, sem querer, dei sorte, velho. Caí num negócio que eu não sabia o que era e gostei demais. Realmente, tá até ligado um pouco que eu te falei, né, de aproveitar a jornada, porque importa bem mais que o destino. Eu nem sabia o destino que me aguardava. E aqui tô mais ou menos nesse momento na minha carreira A, que eu chamo, que é na indústria, né, como executivo de uma multinacional. Plastic Omnium é uma multinacional francesa do setor automotivo, é a maior do mundo no setor que atua, que é auto exterior. Então a gente faz basicamente tudo no carro, projetamos, desenvolvemos e fornecemos para as montadoras tudo no carro que for de polímeros e pintado do lado de fora. E aí tem a minha carreira B, produzindo conteúdo no LinkedIn, fazendo mentorias, que é uma parada que eu comecei a fazer e querendo me mexer, dar uma mudada, e hoje é uma coisa que eu amo também, produzir conteúdo, principalmente no LinkedIn, que é a rede que eu escolhi para produzir, né? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Carreira Talk Show. Para quem ainda não me conhece, sou Paul Barramondes, estrategista de carreiras e negócios, fundador da Growth Strategy, e você acabou de acompanhar a história do Fernando Fantini. Ele é head de vendas, tem uma história incrível, e agora a gente vai bater um papo para explorar um pouquinho mais dessa história. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar com a sua rede de relacionamento. Isso nos ajuda a cada vez mais trazer histórias inspiradoras para gerar insights para a sua carreira ou para o seu negócio. Então vamos lá? Vamos bater um papo com o Fernando Fantini? Cara, obrigado pelo seu tempo, por você estar com a gente no programa. E, cara, que história bacana você contou, principalmente do início, né? De um projeto, né? De um curso técnico. Nós temos muito em comum, bem meio da mecatrônica, temos técnico em mecatrônica e sou engenheiro de automação. E a primeira oportunidade apareceu daí, né? Esperava essa oportunidade? Era algo que você já visionava ou ela simplesmente aconteceu? Como é que se deu na época que você estava fazendo aquele projeto? E como é que essas habilidades, essas competências que você foi desenvolvendo ali, ela te ajudou a chegar onde você chegou hoje? Legal, cara. Na verdade, no curso técnico, para você se formar, pegar o diploma, você precisa fazer um estágio também, né? Num determinado ponto você tem um prazo lá, quando você termina, acho que em até um ano você precisa ter uma quantidade de horas de estágio. Então, eu precisaria fazer, eu já buscava, mas eu não sabia onde eu ia fazer, como aconteceria. Então, eu contei com um pouquinho de sorte, porque a Caltex ela foi patrocinadora lá naquele momento do projeto, e algumas pessoas da empresa estavam envolvidas com esse projeto, então foi legal, porque eu fui convidado para participar do processo. Quando eu olho para trás, cara, eu lembro do processo, mas, pensa num cara ruim, bicho. Puta que pariu. Era muito menino, cara, 16 anos, assim, falei tudo errado. Vixe, eu me lembro com carinho, assim, das lições aprendidas, mas por algum motivo, alguém viu alguma coisa
e falou, vamos dar uma chance para esse menino aí, vai, deve estar querendo, deve estar com vontade. E na época, cara, até uma questão assim, legal, né? Era diferente, o estágio ele não era de 6 horas, ele era de 8 e não tinha muita regra de horário, cara. Eu entrava, ficava 10, 12, 15, quantas horas precisasse, eu tava lá, cara. E eu me sentia útil, eu me sentia, sei lá, de alguma forma que o meu trabalho gerava algum valor, por menor que fosse, meu, era um estagiário da manutenção. Quando eu entrei, eu organizava almoxarifado e acompanhava os caras consertando máquina, e eu entrava lá junto, eu tentava ajudar, eu pegava a ferramenta, os caras falavam, não encosta em nada que você vai fazer, vai ferrar com tudo aqui e tal. Então, ia aprendendo aos pouquinhos, mas foi um início, não vou falar inesperado, porque, como eu te falei, eu buscava o estágio e eu achava, como era um curso técnico em mecatrônica, eu achava a indústria super apropriado para eu fazer esse estágio, cara. Mas aí deu um pouquinho de sorte, né? Mas não é a sorte o encontro do preparo com a oportunidade, então me preparei alguns anos ali no curso técnico para essa oportunidade. Eu fiz essa pergunta porque na hora que você estava contando a sua história, me pareceu similar à questão de você estar num projeto cedo e você estar numa reunião e ir para uma área de vendas porque alguém viu em você algo, né, que talvez você mesmo não conseguisse enxergar naquele momento. Né? Então essa pergunta foi justamente para tentar entender, e aí você trouxe a questão da vontade, né? E eu acho que é isso que as pessoas precisam cada vez mais mostrar em reuniões. Eu concordo contigo, toda oportunidade é uma oportunidade. Você está em todo lugar e tem pessoas olhando e você pode fazer diferente. Eu acho que a vontade é o que realmente deve ter feito a diferença, né, nesses dois modelos, né, principalmente quando você é jovem, a gente, né, entende como algo que aconteceu, mas isso acaba se repetindo. E eu acho que até um pouquinho na sua produção de conteúdo eu vejo essa sua vontade, porque você escreve com muita paixão, né? Os seus posts são sempre posts muito bem construídos, você coloca o coração ali. Então eu percebi meio que essa referência nos treinos, né? Pô, cara, você quer fazer um elogio que me deixa feliz, é elogiar a minha escrita, que eu gosto muito de escrever, cara. Obrigado. Por você estar trabalhando, você trabalhou em 2 empresas com bastante tempo. Essa nova geração, ela está cada vez ficando menos tempo nas organizações. Ter essa paixão para você estar tanto tempo numa empresa, como é que esse engajamento, essa chama acesa aí para você permanecer os anos que você está agora na sua empresa? Legal, cara. Bom, ótima pergunta. Bom, olha, a primeira coisa que eu vou dizer é que eu acho que não importa estar muito tempo ou pouco no sentido de motivação e da sua própria carreira, porque o que eu acredito é que o profissional ele tem que ser um pouquinho egoísta com relação à carreira, ele tem que escolher o que é melhor para ele. Então, acho que o cara não tem que ter medo de sair se ele sentir que é o que ele precisa fazer. Eu já fiz isso uma vez na minha carreira, eu faria de novo, se eu sentisse no meu coração que é o que eu preciso fazer. E eu também acho que ninguém tem a obrigação de estar trocando de empresa porque o mercado hoje está assim, porque, mas eu vou ficar tanto tempo. Já ouvi comentários de pessoas falando algo do tipo, mas se eu ficar muito tempo não vai parecer que eu estou estagnado? Cara, eu não enxergo dessa forma. Eu acho que você tem que saber se você está se sentindo estagnado ou não, porque aí você tem que se mexer, caso seja o caso. Mas então eu coloco esse ponto porque eu acho que o profissional ele tem que buscar primeiro o que é melhor para ele. Então o motivo de eu estar há bastante tempo, bom, um deles é porque eu escolhi o que eu achei melhor para mim. Ao longo desse período eu tive algumas oportunidades de talvez seguir outro caminho, e quando eu ponderei as coisas eu acabei optando por continuar onde eu tô. É um lugar que me permite crescer. Eu contei assim bem resumidamente minha história na Plastic Omnium, mas são 10 anos com muito reconhecimento, várias promoções, e é uma empresa que realmente ela reconhece as pessoas que se destacam. Eu vejo isso acontecendo, não sou um caso isolado, tem vários casos, inclusive talvez o meu principal parceiro de trabalho lá,
é um cara que é meu par numa área de suporte a vendas, é um cara que ele entrou 6 meses antes de mim, e ele também tá há 10 anos, ele tem quase a mesma, assim, uma trajetória muito parecida com a minha. Então, eu acho que a pessoa tem que escolher o que é melhor para ela. Eu acho que ela precisa tratar a carreira dela como protagonista, sabe? Você não pode depender da empresa te dar uma oportunidade. Se um dia você sentir que você não está sendo reconhecido, você tem que se mexer, cara, e buscar a tua oportunidade. Você acha que você é bom, que você merece, que a empresa não está enxergando isso? Eu acho que você tem que ser legítimo, né, íntegro, vai lá e conversa com o teu gestor, você pode falar talvez 2 vezes, e, cara, se der um tempo e não rolar nada, tem que segue tua vida, cara, vai dar tudo certo por outro caminho. E se você escolher ficar, escolha de corpo e alma também fazer o seu melhor. Eu gosto... Cara, o tempo é uma parada muito preciosa, né? E o período que eu já tô dentro da empresa que eu trabalho me permite, assim, ter um know-how, assim, específico do business, dos clientes. Eu conheço toda a história deles, todos os negócios que hoje sustentam a empresa foram uma semente que no passado a gente plantou. Então, esse conhecimento, ele é muito valioso também. Na carreira de vendas, cara, você depende muito de qual que é a sua função, né, dentro de vendas, mas se você é um cara que tem uma responsabilidade de gerenciar contas, de cuidar da história que a empresa vai ter com os clientes, ter um conhecimento, esse lastro é valioso também. E uma curiosidade para você saber, a minha equipe hoje, o que está lá faz menos tempo, acho que deve ter uns 4, 5 anos, então as pessoas elas ficam, sabe? Infelizmente a gente contratou pessoas nos últimos 4 anos também, mas a gente perdeu pessoas na pandemia, foi uma situação que realmente ocorreu. Mas assim, a média de longevidade da equipe é grande, as pessoas querem estar lá. Quero acreditar que tem um motivo pelo qual muitos de nós escolhemos permanecer lá por bastante tempo. É realmente uma empresa que valoriza muito as pessoas, cara, e dá bastante liberdade. Então, não tá só no fato do Fernando optar por estar bastante tempo. O ambiente conta pra caramba, a liberdade conta pra caramba. Cara, liberdade, velho. Isso acho que é um fator chave, especialmente de pessoas criativas, produtivas, que você quer que elas gerem resultado, que elas tenham uma potência, assim, de agir. Eu acho que você precisa da liberdade. E eu tenho isso lá, eu dou isso para as equipes e eu vejo que as pessoas, no geral, têm essa liberdade para cuidar dos seus assuntos. Isso é muito valioso. Cara, parabéns. Você foi um dos poucos executivos, e olha que a gente já entrevistou muita gente aqui no Carreira Talk Show e também nos podcasts, que trouxe a questão do egoísmo, né? Que muitas vezes as pessoas tratam como um vilão, mas a gente tem que olhar a nossa carreira como protagonista, e o egoísmo ajuda justamente nesse ponto. Então, parabéns, porque poucos executivos falam, e é fundamental para que a pessoa olhe e fale o seguinte: eu acho que eu mereço mais, chegou o momento de eu sair, ou muito pelo contrário, muita coisa para essa organização e eu vou ficar por essa colocação. E também a questão de liberdade, né? Ou seja, todo profissional quer ter uma liberdade para poder se expressar, colocar sua criatividade. Uhum. São 2 pontos fundamentais, 2 baita lições aí para quem está anotar e pensar na sua carreira, que é muito bacana. E aí você trouxe uma questão na sua história também da ansiedade, né? Eu trabalhei também ativo e também sou muito ansioso. Acho que todo ser humano né? Cada vez mais a gente tem visto que as pessoas estão ansiosas. Foi equilibrar a pressão do mercado automotivo, que ele é geral, né? Com esse fato dessa ansiedade. Por quê? Pessoalmente, eu perdi uma oportunidade, né? E o feedback que eu tive do gestor me falou o seguinte: eu não vou te contratar porque você é muito ansioso. A função que você vai fazer, você vai me agradecer no futuro, mas a função que você vai fazer é que você não seja tão ansioso assim, e eu vou acabar te gerando uma... Então eu vou deixar você, não vou te contratar, e um dia você vai entender
falando, e muitos anos depois eu entendi, eu acho que ele até me fez um... mas como é que está sendo para você nesse equilibrar essa questão visceral, principalmente com as mudanças que você está passando, com a questão de ser ansioso? Bom ponto, cara. Eu concordo com você. Eu acho que todo mundo, em algum grau, tem uma certa ansiedade. Talvez algumas pessoas iluminadas tenham muito pouca, mas eu acho que, no geral, quem tá no mercado, ele conta com uma situação de ansiedade, até porque o regime com que a gente trabalha hoje, ele meio que automaticamente faz com que a gente trabalhe assim meio fora da zona de conforto, né? Então, se você ficar só tranquilinho na sua zona de conforto, a verdade é que talvez você não vai performar o máximo que você pode, o seu melhor. Você passar muito, óbvio que você vai ter um burnout, vai ter um problema pior. Então, eu acho que a realidade que a gente vive, ela coloca a gente numa situação de ansiedade, todo mundo. Então, primeiro ponto, cara, ter consciência. Sou ansioso, estou num ambiente de ansiosos, cercado por pessoas que também estão encarando isso. Então, eu diria que primeiro tem que partir de você, ter essa consciência e reconhecer os momentos que você vai falar assim, nesse momento eu estou tendo uma reação emocional. Eu falo para mim mesmo várias vezes isso. Caramba, eu estou ficando muito irritado numa situação e preciso me acalmar. Então, paro, vou tomar uma água. O home office dá até um pouquinho mais de liberdade para isso, né? Até travo o computador, vou lá na varanda um minutinho, quando dá, né? Às vezes não dá. Mas se der, beleza, tiro 2 minutos, volto e sigo a vida. Acho que você tem que ter o autocontrole, o discernimento. Não é muito justo você falar isso para todas as pessoas, porque as pessoas têm... pessoas diferentes têm reações diferentes às situações. Então, no passado, cara, eu me lembro de ter trabalhado com uma pessoa que chorava muito. E eu era muito jovem e eu julgava ela por isso. Então, eu me lembro até de ter comentado para as pessoas, falar, fulana chora o tempo todo, nunca vi chorar tanto. E hoje eu sei reconhecer que isso é um erro. Eu entendo que é um erro julgar a pessoa por isso. Né? Se a pessoa está assumindo a premissa que ela está sendo legítima, ela está só reagindo sentimentalmente, acho que a gente tem que respeitar. E aí entra outro ponto que eu vou falar. Eu acho que as pessoas precisam ter esse controle de si, mas elas precisam ser gentis com as outras também, dentro do possível. É difícil, porque num cenário assim, onde você está sendo cobrado e você precisa cobrar outra pessoa, só precisa entregar, tá todo mundo num linear do equilíbrio de pressão, você buscar espaço para você ser gentil, compreensivo, mas é importante, cara, porque se você não... Eu acho que é uma corrente do bem o negócio. Você faz uma gentileza por uma pessoa, que faz por outra, de repente um dia outra faz por você também uma gentileza, e é esse ambiente que eu tento construir na minha equipe. E eu sei que isso vai provavelmente na contramão da maioria dos caras de vendas. Então, vendas é sangue nos olhos, cara. Vendas é entubar a venda no cliente. Mas não é isso que eu acredito. Não é isso que eu faço. Eu não me daria bem trabalhando num desses lugares que tem uma filosofia, eu falo brincando, que é de entubar a venda no cliente. Banco, né? Banco tem... Falo nunca trabalhei em banco, mas meu pai e minha mãe foram bancários por mais de 30 anos cada um, e falo por conhecer de dentro de casa, é muita pressão, fazer de qualquer jeito, o importante é vender, e não é nisso que eu acredito de verdade em vender só o que faz sentido para o cliente também. O lado bom, o resultado, né, em troca, é que os clientes voltam, porque eles não se sentem enganados, e é essa filosofia que eu tento empregar nos negócios e com a equipe também. Eu acabei fugindo um pouquinho da questão da ansiedade, mas eu diria isso, dentro de você, ter consciência que você pode estar tendo uma reação de ansiedade e cuidar de si mesmo por isso, e cuidar das pessoas que estão
ao seu redor. E para um cara de vendas que estiver assistindo isso, cuidar do teu cliente também, porque ele também fica ansioso. E eu acho que é um pouquinho do trabalho do vendedor ter esse tato, esse cuidado, porque o cara está enfrentando um desafio do lado de lá também. Quanto mais você ajudar ele, talvez mais as maiores suas chances de conseguir seguir nos negócios. Nossa, foi preciso na resposta, porque as pessoas precisam ser mais gentis com elas mesmas, né? Reconhecer, eu acho que é o primeiro passo da ansiedade, isso é muito importante. E a gente está numa condição, e aí você colocou muita maestria, né? O ambiente que a gente vive hoje, empregatício no Brasil, ele já te coloca uma pressão e uma ansiedade natural. Então, é muito importante você estar um pouquinho e se regular, cara, fantástico, sensacional. E deixa eu te comentar um negócio, cara, sobre ansiedade. Eu tenho tido umas crises de pressão alta, né? Eu já tenho, por natureza, pressão meio alta, mas aí eu tive uns picos muito altos, cara. Um negócio assim de... Talvez eu devesse ter ido no hospital, mas eu não fui no dia. Aí eu fui no médico, cara, que é um cara de confiança da minha família e tal. E o cara me pediu uma cacetada de exames. Aí eu fiz toda a batelada. Aí quando voltei lá para ver o retorno, o cara me diagnosticou assim com umas 3 crises de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizado, crise não sei do que, enfim, coisa de ansiedade, todo um monte de coisa de ansiedade. Não faz muito tempo, cara, faz alguns meses isso. E eu até falei pro médico na ocasião, falei, cara, transtorno de ansiedade generalizado. Eu não me sinto doente, eu me sinto cansado, eu me sinto apressado, sei lá. Aí o cara me explicou, assim, como essas coisas, elas são silenciosas, né, até um certo ponto. Então, eu jamais imaginaria que, eu achava que, sei lá, pressão alta às vezes dá mesmo, muita gente tem. E não era o caso, na verdade, a causa raiz era a ansiedade da pressão alta, e eu acabei tratando a ansiedade e não a pressão alta. Então, eu queria falar que é uma circunstância que ela pode ser silenciosa por algum tempo, mas vale super a pena você tomar os cuidados, porque hoje, poucos meses depois, eu estou bem mais equilibrado essa situação e valeu a pena ter cuidado, faz diferença até na minha rotina, cara, saúde do dia a dia, mental principalmente. Mas eu ia deixar esse alerta aí, cuidar, porque é silencioso e é no longo prazo que o preço vem. Não, e isso é muito importante você trazer, né? Porque às vezes você está numa posição de liderança, às vezes as pessoas acham que o líder ele só faz pressão, mas ele também recebe pressão, né? Então ele recebe a pressão pelo resultado e também por cuidar das pessoas. Então é uma reação de cadeia. Tanto que eu tenho uma frase que eu gosto muito, eu uso como mantra, assim como você, todo mundo está lutando uma batalha que você não sabe nada a respeito. Então seja gentil sempre, porque a gente nunca sabe o que a gente está vivendo e são coisas silenciosas que muitas vezes você não percebe, você pode não se achar ansioso, mas na hora que você vai ver lá na ponta, fazer os exames, acaba acontecendo alguma coisa. Então esse alerta é muito importante para todo profissional, principalmente nos dias de hoje, que a gente está vivendo um momento de pandemia, então é muito bem colocado. Fantástico. Fernando, com certeza nessas duas passagens, nessas vezes que você passou, mas todas as mentorias que você faz, você deve ter passado uma dificuldade na sua carreira. Qual foi a maior dificuldade que você passou e como é que você superou essa dificuldade? Caraca, meu. Eu vou colocar duas, uma mais pessoal e outra um pouco mais corporativa. Então, a primeira foi uma dificuldade de negócios mesmo, um momento onde a empresa tomou uma decisão de perseguir um volume de negócios muito grande com um cliente específico, e a gente tomou essa decisão, cumprimos nossa parte, fizemos um acordo até na época. Eu me lembro que esse cliente, para fechar um acordo tão grande, eles pediram para que a gente fosse na matriz, fechar um acordo com executivos lá na matriz deles, na Alemanha e tal. E aí fui eu e mais uma pessoa, a gente fez a negociação, fechou o negócio e voltamos para casa. Só faltou assim, não deu para levar o caneco, mas o espírito era de vitória.
E era um volume de negócios tão grande que a gente teria que declinar muitos outros negócios para poder atender aquilo. Mas como era uma parceria muito importante e tal, a gente aceitou seguir com essa exposição grande a um cliente e não trabalhar em... Eu não teria que pular fora de um negócio que eu já estava. Isso eu ia manter todos que eu já tinha. Mas eu ia ter que, naquele momento, eu podia tirar uns 6 meses de férias vendendo, que eu não ia precisar vender por um bom tempo. A gente estava realmente ocupando bem ali a operação, com um volume de negócios grande. Mas aí, o que aconteceu foi que depois que o negócio já estava fechado, esse cliente enrolou muito tempo a gente, por meses, e depois ele voltou atrás e falou: na verdade, vocês perderam tudo, eu vou com o seu concorrente. E eu já tinha pulado fora de um monte de oportunidades. E o nosso impacto nesse caso chegou a ser por um momento até o risco de, no médio prazo, a gente ter que encerrar a operação, cara. Porque nós declinamos muitas cotações para atender aquilo. E aquele projeto estava se postergando 1 mês, 2, e você vai perdendo em faturamento, né? Mas como a recompensa futura seria muito grande, a gente estava disposto a sofrer esse impacto de tomar esse golpe de curto prazo para ter um ganho maior depois. O cliente foi super desleal com a gente, depois de ter o acordo fechado. Então, cara, esse foi um desafio muito grande, porque com tantos riscos que a gente aceitou correr pelo cliente, o cara virar as costas pra gente, sem mais nem menos, o cara... Não vou nem ir muito a fundo nessa parte, mas o desafio foi reverter essa situação. Então, depois a gente teve que botar um modo caçador, sair atrás do mercado pós-pandemia totalmente escasso e buscar novos negócios para manter a empresa viva, saudável. Então foi um desafio muito grande, cara. Foi um momento de que eu... Cara, não vou nem falar só eu, talvez eu e a empresa, nós confiamos demais em um cliente que não merecia essa confiança. Tem uma lição que eu vou deixar aqui. E cara, eu traí meu princípio. Você nunca deve trair seus princípios. Mas eu sempre digo, cara, que o cliente, ele tem sempre razão até ele não ter mais. Tem clientes que eles merecem a concorrência mesmo. Você tem que ter a maturidade, às vezes, de aceitar isso. E a gente acabou se equivocando ali no momento da estratégia. Então, foi um desafio muito grande reverter isso, cara, porque basicamente a gente teve que começar o resultado do ano do zero na metade, pós-pandemia. Então, ano passado foi um ano sofrido, mas deu certo, cara, a gente sobreviveu, estamos aí vivos, não me mandaram embora, então eu vou acreditar que deu certo. Não, mas realmente tivemos uma virada viramos jogo forte aí esse ano, estamos indo muito bem. E aí, cara, outro desafio grande, eu diria que foi quando eu me tornei gestor pela primeira vez. Então, eu não tinha experiência em liderança, tinha pouca experiência em liderança, informalmente. Eu sinto que eu sinto que já há algum tempo eu contribuía para a empresa como um líder dos meus pares, talvez. Apesar de eu não ser efetivamente uma pessoa numa posição hierarquicamente acima. E aí, cara, quando eu me tornei pela primeira vez gestor, eu tive muita dificuldade de liderar pessoas mais velhas que eu, algumas mais experientes, muitas pessoas questionando a minha competência, principalmente pela minha idade na época. Então, isso foi um desafio muito grande, cara. E eu me sentia sobrecarregado por isso na época. E me custou aí talvez 1 aninho na posição, sofrendo para ter mais confiança em mim mesmo e poder até mostrar os meus resultados.
Então, eu acho que a primeira liderança, para quem escolhe uma carreira de gestão, de crescer hierarquicamente, né, a pessoa pode também escolher uma carreira Y, se especializar, são perfis, né? Mas a pessoa que escolhe para uma carreira de gestão, eu acho que é um momento chave na carreira dela, a primeira liderança. E a minha foi super difícil, super conturbada. Eu lembro até que eu tinha acabado de assumir, 2 caras pediram conta. Foi um cartão de visita e tanto. E a gente estava vindo de uma fase ali que teve uma fusão muito grande, a gente tinha comprado um concorrente. Então, eu sofri bastante no começo. Acho que minha equipe também sofreu, porque eu era um líder inconsciente, incompetente. Eu era ruim e eu nem sabia que eu era ruim em ser líder. Eu descobri que eu era um mau líder, e aí eu pude trabalhar para me tornar um líder melhor. Não vou ter a audácia de falar que eu sou um bom líder. Cara, quem tem que falar isso ou não é minha equipe, as pessoas que estão lá no dia a dia. O que eu vou dizer com propriedade é que eu me esforço para ser o melhor possível para eles, cara. Então eu entendo que o meu trabalho também é servir, e eu me esforço muito para servir a minha equipe. São pessoas que tenho muita sorte, muita. A minha equipe é uma equipe que eu posso contar a qualquer momento. Eles são super dedicados, acho que tem um pouco de mim neles, e com certeza tem muito deles em mim. Aprendo muito com eles. Sensacional. Você está falando e como vai passando um filme na minha cabeça, porque eu tive a mesma experiência e eu me tornei líder dos meus pares, dos meus amigos, das pessoas que eu trabalhava junto. E algumas ali eram minhas amigas fora da empresa, e foi realmente um aninho ali terrível, onde fui aprender a exercer a liderança. E foi como você, assim, ser um incompetente, né, se você se sentir incompetente, para depois você ir construindo. Realmente é uma fase muito difícil para quem na primeira liderança, e muito bacana você ter colocado isso, porque é o que acontece com as pessoas, e pouca gente fala sobre isso, né? Então, todo mundo vê o super-herói, o super-líder, na hora que ele já está lá numa posição, mas poucos sabem que essa trajetória ela é tortuosa, né? Ela é difícil quando você assume a primeira liderança, e é para todo mundo. Não é só para você, foi para mim, para um monte de gente que eu conheço. A primeira liderança realmente ela é muito mais tensa. E uma se você tivesse tanto na carreira. Nossa, nem me fala, cara. Foi uns momentos que eu chegava em casa e às vezes eu nem dormia, né? E ansioso e querendo resolver as coisas. Realmente é pesado. E se você tivesse que encontrar o Fernando no início da carreira e dar uma dica para o Fernando, para tentar diminuir, né, os percalços que aconteceu ao longo dessa sua jornada, que dica seria essa? Acho que a primeira seria compre bitcoins. A segunda... A segunda, cara, seria... Eu acho que resiliência, cara, é uma parada que você tem bem menos quando você é mais jovem. Você gosta de achar que você é dinâmico, porque quando você é bem jovem, cara, você, de uma certa forma, cara, você seja bem rápido, você tem muita energia, mas acho que também eu fui muito intolerante com muitas pessoas. Eu te dei um exemplo de uma pessoa do time lá que chorava e eu julgava ela, mas esse vou voltar nele porque se eu pudesse dar um conselho, eu diria que é importante ser mais gentil e ser mais flexível. Então, já fui muito duro, cara, de discussões, um cara mais rígido, e também de cobrar muito as pessoas. Eu costumava dizer que se o cara ele tá acima de mim, ele tem que ser muito melhor que eu. Não só o meu chefe, pessoas em outras posições acima da minha em outras áreas. Então, eu acho que às vezes eu já fui até grosseiro. Mas, cara, levo como aprendizado. Hoje não sou mais assim, eu tenho uma outra visão, na verdade, de que a gente precisa tratar as pessoas com gentileza. Eu tenho um certo limite, assim, para entre a gentileza e não deixar as coisas ficarem muito
muito soltas. Acho que tem que ter também um pouco de cobrança, né? Gosto de falar que é animar as coisas, né? Para você animar as situações, para que as coisas aconteçam. Mas eu diria isso, cara. Ter uma flexibilidade e uma tolerância maior com as pessoas. Com certeza. Sensacional. Agora a gente está se caminhando, já estamos encaminhando. Se você tivesse que dar uma dica de um livro, uma série que marcou a sua carreira, aquela que você tem com muito carinho, que dicas seriam essas? Putz, cara, eu vou escolher dar duas, pode ser? Pode. Vamos lá. Uma, eu vou falar um livro que eu estou até relendo, mas é um livro que eu gosto muito. Que ele é o Mais Esperto que o Diabo. Então, eu não sei se você já leu ou já ouviu falar. É um livro sensacional. Ele fala mais ou menos ali de como você... O livro em si, ele é a história... Primeiro é a história de Napoleão Hill, que dispensa comentários, né? Mas depois ele é uma entrevista com o diabo. E não é um diabo, assim, tão, sei lá, maléfico, com chifres e fogo, que talvez a gente conheça. O diabo, ele é um pensamento, cara, e ele traduz, assim, as coisas ruins que acontecem na vida das pessoas como hábitos ruins ou ações ruins. E, puta, é muito legal, cara, que a leitura dele é muito fácil e ele traz insights de como pequenos gestos e mudanças nas suas ações diárias podem ter impactos grandes, né? No livro, o diabo chama as pessoas que cometem esses erros, né, esses pecados, de alienados, né? Como ele aliena as pessoas com essas ações ruins. É muito legal, cara. É um livro que eu já li, tô até relendo agora, por uma coincidência, mas é um livro que eu recomendo. E o outro, é um livro que eu acho que todo vendedor precisa ler, que é o Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely. Esse livro, talvez ele não seja tão famoso assim quanto o Mais Esperto que o Diabo, mas é um livro, cara, que a cada página ele é divertido. E traz tantos insights, cara, de como você construir dentro da irracionalidade humana fatores que podem influenciar as decisões. E apesar de ser um livro que trata disso, eu acho que ele trata de uma forma bem íntegra e ele é divertido de consumir porque ele tem muitos exemplos práticos e muitos testes que o autor aplicou. Então, é muito fácil de consumir ele e ele traz ensaios muito valiosos para quem é de vendas e gostaria de construir estratégias comerciais e de negociação. Sensacional. Dicas importantes, que inclusive no último Carreira Talk Show, o Barros indicou O Mais Esperto que o Diabo, e é um livro que eu tenho como realmente ele te leva a refletir sobre os seus hábitos, né? Então é muito bacana essa dica. E esse livro que você falou, Previsivelmente Racional, é o livro que eu acabei de ler. Eu finalizei ele há 2 dias atrás, inclusive é um livro fantástico, que independente se você é de vendas, minha recomendação quer entender como funciona a cabeça do ser humano, leia esse livro, que ele é obrigatório. Para quem é de vendas, então, mais ainda, que realmente ele te dá muitas estratégias, é um livro fantástico. Realmente 2 dicas valiosíssimas. Fernando, eu quero te agradecer por algumas coisas. Primeiro, pela sua transparência, você realmente despiu o Fernando e trouxe realmente o que acontece na vida de um executivo. Então, muito obrigado por você trazer essa transparência, que ela é muito valiosa e a gente aprende muito com isso. Ou seja, eu tenho aqui na minha cabeça diversos insights que eu vou anotar aqui de coisas que as pessoas aplicarem no dia a dia delas e tomarem os cuidados, elas vão ter resultado. Parabéns pelo conteúdo que você gera no LinkedIn, realmente conteúdo incrível, você escreve de forma fantástica e que realmente engaja, conecta. Então isso é muito bom e eu recomendo a todos que sigam o Fernando. E também pela sua jornada profissional, que realmente é um profissional incrível aí, que já deu para perceber que está entregando resultado, um cara muito à frente do tempo. Então parabéns aí pela sua jornada e obrigado por ter aceito o convite aí de participar do Carreira Talk Show. Poxa, muito obrigado
gentileza nas suas palavras. Fiquei muito feliz de participar, muito grato pelo convite. Para mim, uma honra ter a chance de contar um pouco sobre mim. E fiquei muito feliz com o convite e de ter participado aqui, tá? Obrigadão de coração mesmo. E só para retribuir também, você produz um conteúdo muito legal também. Viu? Parabéns pelo seu trabalho. Cara. Obrigado. E obrigado a você que nos acompanha, você que é o responsável por proporcionar tudo isso aqui, pelo seu feedback, por estar consumindo essas histórias, que para mim, eu já falei várias vezes e repito, aprender com executivos como o Fernando é praticamente um MBA sem pagar nada. É uma honra poder construir networking com pessoas como você, que está aqui sentado virtualmente do seu lado. Espero que em breve a gente possa sentar para tomar um café e falar sobre livros e sobre carreira e tudo mais. Logo mais eu acredito que isso já vai acontecer, mas eu agradeço muito a você que nos acompanha e que nos dá a sua audiência, e até o próximo Carreira Talk Show.